Oi pessoal, tudo bom? Sou a Jaqueline Yoshikawa, tô mais uma vez aqui no canal pra gente bater um papo sobre rotina, tá? Então, de tudo que a gente conversou, por que a gente vai falar sobre rotina? A rotina é importante para todo mundo. Eu sei que tem gente que fala que manter uma rotina todo dia igual é prejudicial, mas na verdade, quando a gente chega na terceira idade, estabelecer e criar alguns padrões de rotina é tranquilo, é bom e é positivo. E eu vou explicar o porquê. Quando a gente tá numa rotina, por exemplo, numa rotina de vida onde a gente não pratica atividade física, por exemplo, toda vez que a gente vai começar, o que a gente fala? Ai, que preguiça. Queria não. Mas depois que a gente já tá fazendo um tempo, aí você já, né? Nossa, eu tô sentindo falta de fazer uma atividade hoje. Né? Então, rotina é importante. O nosso cérebro entende e ele programa a rotina como se fosse necessária depois de um tempo. Então, por que é importante? É difícil começar, mas é importante seguir, tá? Para a rotina, a gente estabelece um padrão. Então, primeiro, eu vou conversar com você que está programando a sua rotina, tá? Que tem habilidade para programar a sua rotina. O que acontece na maioria das vezes? Eu tenho certeza que você já se pegou falando assim: ah, eu faço muita coisa, eu não tenho tempo para fazer isso. Ah, eu faço muita coisa, mas isso aqui pra... Ai, não tem tempo. Será que a gente não tem tempo ou será que a gente está programando o nosso tempo de uma forma um pouco mais arrastada? Então, pra gente pensar em rotina, a gente vai falar assim, bom, eu preciso de um momento que eu possa cuidar das minhas atividades de casa, certo? Eu preciso de um momento que eu possa cuidar de algo, possa fazer, executar alguma atividade para minha cabeça, e é bacana. E eu preciso de um momento que eu pratique aí uma atividade física pelo menos 2, 3 vezes na semana, aí depende da pessoa. Ou que eu esteja fazendo fisioterapia. Eu preciso organizar o meu dia, certo? Por isso que é bacana a gente organizar o nosso dia. E até porque quando a gente não organiza, é comum a gente acabar esquecendo de algum detalhe ou de algum item, tá bom? Então, pra gente organizar, pode ser um dia anterior, pode ser uma rotina semanal, aí fica a critério de vocês. Mas organizem a rotina. O que você vai fazer no próximo dia? E incluam nesse dia aquilo que você vai fazer meio que tipo, tá, não gosto muito, mas vou fazer. Então, se programa para fazer essas atividades, seja ela uma atividade física, seja ela uma atividade cognitiva, se reserve um horário que não precisa ser muito longo, mas que precisa ter no teu dia a dia. Crie essa rotina, tá? E para você que é cuidadora e esteja tomando conta de alguém ou fazendo parte da rotina, da dinâmica de alguém, o importante é estabelecer uma rotina fixa, pré-fixada e semanal. No começo é bem difícil, porque, né, algumas estratégias aí, as pessoas que a gente cuida, elas acabam tendo alguns embates aí, mas se você estabelecer uma rotina, por mais demorado que seja, porque é um processo demorado, tá? Por mais demorado que seja, a partir do momento que você estabelece uma rotina, vira um padrão, tá? Então fica um pouco mais fácil de organizar. Principalmente se você é cuidadora, você tá em cuidado de alguém que tá num processo onde tem dificuldade de lembrar se já comeu, se já tomou banho, se já fez alguma coisa que seja mais primordial. Então, muitas vezes muitos casos a gente tem assim, tenho dificuldade em levá-lo para o banho. Tenho dificuldade, então tem dia que eu consigo dar banho de manhã, tem dia que eu não consigo, tem dia que só vai à noite, tem dia que... Tem dias, né? Então estabeleça a rotina. No começo vai ser bem difícil, vai ser bem complicado, mas você vai conseguir organizar. Então, da tua possibilidade, estabeleça uma rotina e execute sempre. A partir do momento que você conseguir executar, e isso começa a virar, para de ser uma variável e começa a ser uma constante, tá? Porque apesar da gente achar e da gente acreditar que as pessoas têm aquele grau de memorização já fica bem ruim de memória recente, alguns padrões, quando eles são feitos diariamente, eles internalizam, tá? Então, assim, é de extrema importância que essa rotina ela seja realmente organizada. O que dá trabalho no começo? Dá trabalho no começo a gente ajustar, talvez, os nossos horários aos horários de quem a gente está cuidando, certo?
Então, coisas que são algumas estratégias que a gente usa que geralmente dá um pouquinho certo, banho de manhã, certo? Relatar, tipo, o horário que tá comendo de uma forma mais presencial. Então, enquanto come, conversar sobre a comida, sobre o que está sendo, né, processado. Colocar no meio do dia algumas atividades, sejam elas, nem que seja o momento da televisão, tá? Que eu sei que muitas vezes a gente tem esse momento, colocar televisões onde existam sempre aquele escrito embaixo, legenda, né, para que a pessoa possa ler, interagir, você conversar sobre aquilo. Promova atividades no dia de imagem, que são muito legais. Olha, o que essa imagem aí tá, que tá mostrando esse desenho aí, essa foto? O que é essa conversa, esse estímulo que é extremamente importante, e vá colocando no dia atividades que impeçam a pessoa de se colocar numa situação onde ela não sabe o que ela tá fazendo, por que ela tá fazendo, né? Onde não deixa aquele dia tão vazio. Preencher com algumas atividades é extremamente importante. E quando a gente fala atividade, quando eu falo atividade, eu não falo atividade do tipo, olha, vamos fazer, lógico, você vai incluir uma caminhada, se possível, você vai incluir uma atividade física, mas quando eu digo atividade é diálogo, né? Proporciona sempre o diálogo. Ah, é repetitivo, é maçante, repete muito. Não tem problema. O importante é você estabelecer, puxa sempre um assunto diferente você. Porque geralmente as coisas passam a ser repetitivas justamente por falta de riqueza na conversa. Então muda de assunto, traga outras coisas novas, mantenha isso e não desabilite da pessoa o cotidiano. Então, para quem tá provedor da sua própria rotina, crie uma rotina, estabeleça alguns conceitos, alguns hábitos. E para quem precisa, para quem está estabelecendo uma rotina para alguém, estabeleça que essa rotina ela precisa de muita paciência para ser criada, mas eu garanto para vocês que depois de um tempo, quando você consegue estabilizar, quando você consegue deixar numa constante, o dia a dia fica um pouco mais fácil, certo? Para quem tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, porque ele é extremamente importante, são estratégias, rotinas, toda a parte sensorial, tudo isso que a gente conversou é extremamente importante. Então, quem tiver qualquer dúvida, precisar entrar em contato, né, escreve uma mensagem, eu vou estar aqui, eu respondo todo mundo sempre que possível. E só não deixa de criar essa rotina e de criar atividades que sejam legais para quem a gente está, né? Só não deixa você também de proporcionar atividades para você, caso seja esse, né? Que a gente não tá falando só para cuidador aqui, mas mantenha isso numa constante, tá? É extremamente importante isso para vocês. Fica aqui o meu agradecimento desses dias aí que a gente recebeu de informação. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês. Se cuidem e mantenham-se ativos sempre na medida do possível. Grande abraço.